Graças a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Convidá-los para de pé nós orarmos, dando início a mais este culto, deste propósito, desta noite. Estamos felizes, gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui o servindo. E por isso oremos apresentando a Ele o propósito desta noite. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós apresentamos a nossa oração neste momento, Senhor, na abertura deste culto, onde nos reunimos para salmodiar, entoar cânticos ao Teu santo e glorioso nome. Reunidos estamos para bendizer o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos remir, Senhor. Somos gratos pela vida, pela alegria de poder se reunir como igreja e neste lugar prestar ao Senhor culto de louvor e adoração. Pai Santo, cada um dos Teus filhos que aqui já se encontra, nós pedimos que a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia permaneça nos sustentando. Todos os que estão, Senhor, se dirigindo a caminho desta casa de oração, pedimos que o Senhor os traga em paz, livres de todo mal. Receba, Senhor, o nosso culto, cada louvor a Ti entoado, que seja como oferta agradável diante da Tua presença, e segundo a Tua vontade venha manifestar o Teu poder, através do Teu Santo Espírito, ó Deus. Se houver enfermos, há poder no nome de Jesus para curar. O
os que estão, Senhor, aguardando uma resposta, o Senhor pode responder nesta noite. Abra portas, Senhor, traga liberdade aos cativos e salva os perdidos. Deus Santo, nós oramos agradecidos e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Se assente, igreja amada, graças a Deus. Nós vamos passar aqui a direção do culto ao nosso irmão presbítero Abraão, que tem a liberdade na condução aqui. Graças a Deus. Quero comentar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, irmão, quero dizer aos irmãos que o pastor Sirene não vai estar aqui hoje, devido ao trabalho. Nosso irmão Antônio Marçal também não conseguiu estar presente no culto, porque ele e a esposa, a irmã Marina Alva, também está acometido também de uma gripe muito forte e roga a oração da igreja. Neste momento aqui, pastor, então nós vamos dar início à leitura oficial. Pode louvar? Então vamos começar com o louvor. E como nós estamos com dificuldade, eu vou chamar aqui o pastor Ivan para poder estar louvando ao Senhor. Amém, pastor? Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 193 da nossa harpa cristã. Sento minha alma A Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te
bem cedo Jesus virá. Aleluia. Vamos louvar o hino de número 171. Aleluia. Um certo dia eu entrei na igreja tão triste. Era uma sexta-feira, culto com as irmãs do círculo de oração. E a nossa irmã que estava dirigindo o culto, ela falou: alguém que quiser pode escolher o hino. Eu me lembro que tinha uma criancinha e ela falou 193. E quando começamos a cantar, o meu coração já começou a se alegrar, porque Deus estava acalmando o meu coração. É possível que tenha alguém em nosso meio que está aflito. Mas nós já cantamos nesta noite, por que te abates? Aleluia. 171. Era um pecador, Andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo bebe, do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me Concedeu Jesus, gozo santo, e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação, Venha Cristo hoje, receber perdão. Cristo te aceita, Pobre pecador, nos seus braços de amor, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém? Graças a Deus. Convidar nosso diácono, irmão Jorge, para fazer a leitura oficial da palavra de Deus. Tá bom, então bem. Irmão Reginaldo, isso mesmo, eu não tinha prestado atenção. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus.
Para mim é motivo de alegria, né? Mais uma vez estar na casa do Senhor, para adorar, glorificar e bendizer o teu santo nome. Os irmãos já estão de pé, né? Abra vossas Bíblias, né? No tema da campanha, né? Jó 14, do 1 ao 9, né? O homem nascido da mulher vive poucos dias e está farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos e faze entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites, e não viverá além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Que venhamos, né, igreja, continuar buscando, né, orando, né, e crendo, né, que servimos um Deus que pode todas as coisas, né, um Deus que restaura casamento, restaura famílias e restaura a vida, né, e um Deus que muda as situações, né? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, agora é o momento da oração. Agora vai ser nosso irmão Jorge. Vai orar pelos enfermos aqui nesta noite. Pode estar vindo por aqui. Meditava no dia de hoje sobre aqueles 10 leprosos. Aqueles 10 leprosos que estavam na mesma situação, precisando da cura. E eles tiveram a cura. Os 10 foram curados. Só que só um deles herdou a salvação. Só um deles foi salvo. Só um deles teve condições de voltar e ouvir que a fé dele o salvou. Os outros 9 foram somente curados. Mas um ouviu de Jesus aquela palavra: a tua fé te salvou. Dá para acreditar que talvez no nosso meio, muitos aqui que estão presentes, talvez veio buscar simplesmente a cura, veio buscar somente a solução do problema que está enfrentando nos dias de hoje, e às vezes não está com a consciência, não está compreendendo que nós precisamos ouvir do Senhor que nós vamos herdar uma grande salvação. Amém, meus irmãos? Irmão, vamos fazer oração pelos enfermos. Salve a igreja com a paz do Senhor. Diaconisa Vilma pede oração por Alain, Cecília e Conceição, precisando de um milagre. Irmã Fátima pede oração por Moisés e Evangelista Teixeira, com problemas de saúde. Também rogo as orações, irmãos, pelos irmãos lá da Venezuela. Teve um terremoto muito grande lá e muitas pessoas perderam a vida. E tem muitas pessoas ainda para ser resgatadas, então rogo orações dos irmãos também pelaquela nação. Quem mais precisa de orações? Eu e a minha casa. Vamos orar com fé, né? Que Deus possa interceder. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus misericordioso, diante de Ti, Senhor Deus, a Sua igreja reunida em oração, Deus, alcança esses pedidos de orações, essas pessoas, Senhor, que está precisando de um milagre, essas pessoas que estão com problemas de saúde, Deus querido, visita cada um deles, querido, Deus querido, que o Senhor possa fazer o melhor, Deus querido, por eles.
Deus, também quero pedir também pelos irmãos lá da Venezuela. Deus, visita aquela nação que tem passado momentos difíceis, Deus querido. Deus querido, Deus misericordioso, coloque a mão sobre aqueles governantes, coloca a mão sobre aquele povo, Deus querido, livrando de todo o mal. Deus, quero pedir também pelo irmão Antônio, a irmã Marinalva, que está passando com problema de saúde, Deus querido, alcança cada um deles. Deus amado, Deus misericordioso, que o Senhor continue operando e cuidando com a sua misericórdia a cada um deles. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor nesse momento de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos engrandecer a Deus, uma canção que os irmãos conhecem muito bem, né? Então, como igreja, a gente engrandece o nosso Deus por tudo, né? Intercedemos, já oramos, apresentamos os pedidos de oração, clamamos pelaquela nação, né, que sofreu esse terremoto, né? Vidas que estão desamparadas, enquanto eu e você estamos aqui tudo quentinho. A gente vai ter a nossa casa para voltar, permitindo Deus. Aqueles que ainda não jantaram, vai ter a sua refeição para fazer após o culto. Então seja agradecido a Deus, porque nesse exato momento muitas pessoas estão desamparadas, desabrigadas e em desespero. Eu e você, diante de lutas e dificuldades que nós estamos passando, mas nós estamos aqui protegidos pela mão do nosso Deus. E como igreja a gente clama por eles lá, porque tem nossos irmãos também lá. E o Senhor venha nos livrar e nos guardar. Por isso a gente rende graças a esse Deus tão grandioso. Vamos adorar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos louvar mais uma vez. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Adore ao nome do Senhor, oferte esse louvor a Ele. Engrandeça ao Senhor nesse momento e diga a Ele: Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Não somos merecedores, mas a tua graça nos alcança. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua igreja que se põe diante do Senhor para render louvores, porque bom é estarmos aqui louvando a Deus e bendizer ao teu nome. E queremos, ó Deus, o teu nome engrandecer e te agradecer por tudo que tens feito. Engrandeça Ele. Queremos o teu nome engrandecer. Louve ao Senhor e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir o nome do Senhor, pois Ele é digno. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir todas as nossas irmãs adorar o Senhor, que é digno de toda honra, toda glória. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz.
de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos ouvir uma palavra, meus queridos, com o nosso presbítero Jair de Paula. Ouvir uma palavra da parte do Senhor, aquilo que o Senhor colocar no teu coração neste momento. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria que está juntamente com esta igreja maravilhosa. Culto de restauração, né? E uma coisa que me aconteceu aqui no domingo. Deus sabe trabalhar, porque Deus tem as suas formas, né? E assim que os jovens cantou, que eu tinha ainda, pastor, o senhor sabe daquelas dúvidas que a gente sempre tem, né? Por sermos homens de Deus, mulheres de Deus, tem as suas dúvidas. Sentado ali, os jovens levantou e começou a cantar após as irmãs. Eu olhei uma jovem cantando, e uma coisinha bem simples, falei para minha esposa depois. Deus foi e falou comigo ali. E chorei no meu íntimo. Aí Deus falou: a sua filha já não está ali, mas ela está comigo. Amada igreja do Senhor, e foi o suficiente para Deus confirmar: eu estou fazendo uma coisa nova, estou restaurando vidas, e você está confirmado nesta nova decisão que você tomou na sua vida. Amada igreja do Senhor, no ano de 96, conheço muitos irmãos aqui, o Abraão, conheço. Eu era uma pessoa que vim do mundo do crime. Estive preso por vários anos na penitenciária de Campinas. Mas no ano de 96, eu estava de viagem para Manaus, passagem comprada. E eu não iria falar, porque tem lugar que Deus nem permite eu falar. Eu trabalhei durante 5 anos na Unip, e o Espírito Santo falou para mim: você não vai falar nada aqui do seu testemunho, porque eu trabalhava no almoxarifado, e Deus sabe de todas as coisas. E quando foi no início de 2023, eu havia feito o concurso na prefeitura, e ali estagiando na Justiça Federal, aqui no onde era o antigo Jornal de Limeira, chego em casa, abro o meu e-mail, está lá: você foi chamado para trabalhar na prefeitura no concurso de 2019 que você fez. Aí tive que automaticamente já sair da Unip, e ali naquele momento Deus falou assim: agora conta o seu testemunho aqui. Aí eu chamei meu chefe e falei: se eu te falasse que eu era ex-ladrão, você acreditaria nesses 5 anos que você está comigo? Ele falava: não. Se eu te falasse que eu queria ganhar muito dinheiro mandando muitos quilos de cocaína para Limeira, no ano de 96, você acreditaria? Ele falou: não. Se eu te falasse que eu estive detido por muitos anos
E você acreditaria? Ele falou, não, pois eu fui tudo isso. Mas Deus não deixou eu falar para você nada disso nesses 5 anos. Mas eu vim te falar hoje, sabe por quê? Eu estou saindo daqui. Vou pedir as contas para a Unir, porque estou indo trabalhar na prefeitura, porque Deus me chamou ali numa nova empreitada. Amada igreja do Senhor, e no ano que Deus me chamou, no ano de 96, a passagem comprada, quando um primo chegou para mim, é culto de restauração, por isso que eu vou falar. Ali, ele chegou e falou, Jair, a passagem está aqui, eu vendi a casa no Jardim Alvorada, e a passagem sua está aqui, toma a passagem. Eu peguei a passagem, e uma voz gritou no meu ouvido bem alto, Jair, não vai para Manaus. E uma outra voz falou, vai que você vai ganhar muito dinheiro. Vai mandar muita cocaína para Limeira e vai ganhar muito dinheiro. E eu fiquei perdido. Não sabia o que fazer naquele momento, porque não entendia o falar de Deus. Tem pais evangélicos, mãe que mora no Espírito Santo, e orando por mim. E ali eu cheguei na casa do meu tio e falei, tio Antônio, está vivo ainda, mora aqui no Piscinino. Irmão Jair conhece, né? Abraão também conhece. Aí ali eu virei para ele e falei, esse Deus que o senhor serve nessa igreja fala? Ele falou assim, ele fala. Eu falei, vai ter culto hoje na igreja? Ele falou, não, não vai ter culto hoje porque é terça-feira. Eu falei, onde vai ter um culto? Que eu preciso que ele fale comigo hoje. Amada igreja do Senhor, ele falou, vai ter um culto na casa do irmão Hélio. Sabe quem era o irmão Hélio, amada igreja? É filho da minha sogra. E ali eu falei, vou no culto então. Fui no culto na casa da minha sogra, eu era o 17º. Deixei a passagem e um maço de cigarro na estante. Era o 17º. Uma irmã bem magrinha, do Paraná, que ia pregar naquele culto naquela noite. Ela veio falando e falando. Falou até o 16º, era um primo meu. E ali ela falou, eu entrego o trabalho agora. Quando ela falou isso, que foi, sentou, eu pensei na minha mente, nem Deus quer saber da minha vida. Eu fiz tanta coisa errada na minha vida que Ele não quer mais saber de mim. Sabe o que aconteceu? Quando eu pensei aquilo, aquela irmã estava com a mão no meu ombro esquerdo. E a mão dela eu olhei, uma mulher magrinha, quando eu olho assim, magrinha, e parecia que eu afundava para o chão adentro. E ali veio aquela irmã e falou assim, você pensa agora, nem Deus quer saber da minha vida, mas eu vim falar contigo nesta noite, não vai nesta viagem, porque se for, está indo para a morte. Eu vou resumir aqui, o nosso Deus é Deus de restauração, amada igreja do Senhor. Ele restaura, Ele fala, Ele entra com providência na sua vida. Eu não sei qual a dificuldade e o problema que você tem passado, mas creia nesta noite que Deus Ele pode restaurar a sua vida. E tenho passado por momentos difíceis nesta caminhada que fez eu pensar até em voltar. Mas sabe o que Deus falou para mim? Não volta porque no mundo não tem palavra de salvação, mas na igreja do Senhor tem palavra de vida eterna e palavra de restauração. Obrigado pela oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus faz isso e muito mais. Lembro de quando o irmão Jair chegou aqui em Limeira e foi morar até na casa do meu pai e vi como que Deus trabalha de maneira especial. Ele resumiu muita coisa aqui, pois o testemunho dele é lindo. É o testemunho que mostra que Deus, de fato e de verdade, Ele escolhe aquele que não tem valor, aquele que está morto nos seus delitos e pecado e não tem paz com Deus. Ele escolhe e Ele traz para Ele realiza o plano de salvação, coloca a paz e cria essa aliança onde Ele transforma as vidas. E nós não entendemos como que Deus trabalha. E você olha para a vida de Jó e você vê Jó fazendo questionamentos a Deus. E em nenhum momento você olha e vê a preocupação de Deus responder Jó. Porque Jó fazia pergunta, enquanto que o Senhor queria simplesmente se revelar a Jó. Mostrar quem Ele era, o grande Deus que Ele era, o poderoso Senhor de todo o universo, que tinha tudo sob controle. Queria
queria mostrar para Jó que Jó tinha sim um conhecimento dele, mas um conhecimento de ouvir falar, que já trazia um grande temor, que fazia com que ele se desviasse do mal, que deu testemunho diante do próprio Satanás. Porém o Senhor queria revelar e ter uma experiência, mudar o pensamento de Jó. E é isso que o Senhor faz, irmão Jair. Ele muda, porque ele na verdade tem compromisso com o propósito de salvação. Meus irmãos, nesta noite está nos visitando aqui o Francisco. Cadê o Francisco? Francisco, seja muito bem-vindo. Coloca-se de pé, irmão Francisco, para que a igreja te conheça. Quantos aqui estão felizes com o Francisco, que é pela primeira vez está nos visitando, Francisco? Quantos estão felizes? Vai dar uma saudação muito calorosa, dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se em casa, receba aí um abraço do nosso diácono e abra o coração, porque o Espírito Santo com certeza vai falar poderosamente no seu coração. Agora está chegando o momento, irmão, de recolher o dízimo e oferta. Eu vou pedir aqui para o irmão pastor Luiz dar uma palavra, e aí eu queria perguntar se tem uma irmã, para que posterior à palavra, pudesse louvar um hino, adorar o Senhor junto com a igreja, para poder, sim, amém. Então tá bom, pastor Luiz, dá uma palavra aqui nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Mais um dia nós estamos na casa do Senhor para louvar, engrandecer o nome santo do Senhor e encher desse Deus todo-poderoso que está pronto para nos atender a todo instante, em nome de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus, Ele se faz presente em todos os momentos das nossas vidas para nos abençoar, para nos ajudar, para nos dar a direção, para nos dar a prosperidade que nós precisamos em nossos dias, para suprir as nossas necessidades e também as necessidades da casa do Senhor Jesus, né? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 6, versículos 19. Mateus 6, 19. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus 6, 19 ao 21. Que assim nos diz a palavra de Deus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Palavra esta, meus irmãos, em que o Senhor Jesus, Ele tem nos dado a cada dia poder e também deseja em nosso coração para cada dia nós ajudarmos, né, contribuirmos na obra santa do Senhor Jesus, para que não venha faltar em nosso celeiro, né, na casa do Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele supre as nossas necessidades a todo instante, a todos os momentos em que nós semeamos na casa do Senhor Jesus. Por muitos momentos, nós passamos por alguns momentos em nossas vidas, assim conforme, né, eu e às vezes outros semelhantes ou igual têm passado, que passei por um período aí de, né, então agora que eu estou, graças a Deus, conseguindo me levantar, e eu creio que em nome de Jesus, logo mais estarei também já contribuindo na casa do Senhor Jesus. Mas eu só não passei por mais necessidade porque existe uma igreja unida que ajudou a suprir as minhas necessidades. Também tem uma família amada, querida, que também não deixou nem eu, nem minha esposa, nem meu lar passar por esta dificuldade. Então, o nosso Deus, Ele sempre nos dá uma porta de escape. Desde quando nós semeamos na obra santa do Senhor Jesus, as portas se abrem em nome de Jesus. Amém? Então oremos ao Senhor para que Deus venha
continuar abençoando esta igreja, este povo, né, para que venha cada dia mais, com o desejo do vosso coração, ajudar a contribuir na casa do Senhor com seus dízimos, as ofertas, as contribuições, né, e cada dia mais o nosso Deus abençoa o seu povo por tudo quanto nós temos feito na casa, na obra do Senhor Jesus. Ele em si não precisa da nossa ajuda, mas sim a obra dele necessita da nossa ajuda para que venha permanecer essas portas abertas e as bênçãos caindo derramando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus querido, Jesus amado, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, ó Deus, diante de Ti, Papai do céu, pedindo, ó Pai, a Tua infinita misericórdia, poder e graça, meu Deus, que o Senhor permaneça derramando com Teu poder, com Tua graça, multiplicando, Senhor, na vida deste irmão, desta irmã, Papai do céu, para que cada dia venha mais contribuir na Tua casa, Senhor, repreendendo o devorador, a miséria, o migrador, repreendendo, Senhor, tudo que não provém de Ti, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e confiamos em Ti, meu Pai, na multiplicação para a glória do Teu nome santo. Amém, Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por nós estarmos na casa de Deus, né? Mais um dia. Embora esteja muito frio, mas nós vencemos e aqui estamos, né? Para glorificar o nome do Senhor. Eu vou louvar a Deus com um hino, ele é bastante conhecido, é antigo já. E os irmãos que souber podem me ajudar. Deus tocou no meu coração, eu senti de louvar Ele. E espero que o Senhor Jesus receba o nosso louvor, amém? E ao meu lado esquerdo, para quem está na internet, tem o QR Code das ofertas também, para os irmãos que vão ofertar de casa também, tá? Pode soltar. Aleluia, Jesus. Amém. Pode retornar, por favor? Só um minutinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há
está em ti, querido Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém, Jesus. Pode cortar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas que louvam o Senhor. Os irmãos me perdoem porque esse hino, eu sou mais fácil louvar com os instrumentos do que com playback. Mas, amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Muito obrigado, irmã. Meus irmãos, agora é um momento muito especial. A missionária Selma, nesse momento, está com a oportunidade, vai ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez, com a paz do Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos que possam se colocar de pé, para a gente poder fazer aqui a leitura da palavra. Glória a Deus. No livro de Jó, lá no capítulo de número 14, você abre lá sua Bíblia. Glória a Deus. Eu quero engrandecer ao Senhor, por esse privilégio. Ministrei aqui o louvor, mas o Senhor me permitiu receber essa honra, essa graça de poder ministrar a palavra dele para o coração da igreja do Senhor. Nessa noite, Deus abençoe nosso pastor, os obreiros, irmão Abraão, que me fez esse convite. E é uma alegria, quando a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de poder servir a noiva do Cordeiro. Falar desse amor tão grande, desse Cristo vivo, que fala conosco todo dia, a cada momento da nossa história. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Jó 14. A gente já foi lido, mas vamos mais uma vez aqui. Verso 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Você pode inclinar a sua cabeça?
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui perante o Senhor para te adorar, engrandecer o teu nome. Agora, diante da tua palavra, Espírito Santo, esteja à vontade em nosso meio. Que o Senhor possa alcançar o alvo proposto para este culto, para este momento. Aqueles que estão presentes, aqueles que acompanham pela transmissão online. Deus, visita o coração, Pai, que está aí aguardando uma resposta, uma direção. Que o teu nome, que o poder da tua palavra seja engrandecido e glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar seu assento, dando glória ao nome de Jesus. Fiz aqui algumas anotaçõezinhas para poder compartilhar com a igreja do Senhor, para poder seguir aqui no tema, né, do junho, da restauração, porque assim como eu, todos os irmãos estão aguardando esta tão grande esperança. Nós estamos recebendo a porção a cada culto, a cada momento que nós participamos, a cada campanha. Como a gente tem visto o mover de Deus na nossa história e na nossa vida, não é, irmãos? A gente começou aqui com janeiro, e esse janeiro da gratidão, quando a gente já começou o ano agradecendo, foi o ano que o Senhor abriu portas para que a gente pudesse viver tantos milagres. Quantos podem dizer isso comigo? Porque eu não sei você, irmãos, mas o Senhor escolheu a minha casa para abençoar esse ano. A gente já é abençoado, mas Ele destravou algo que era promessas para minha casa, para minha existência. E eu posso dizer para você, com certeza, continue crendo, continue confiando, porque a gente chegou no meio do ano já. A gente nem viu passar o ano, não é? A gente já está no 6º mês do ano. A gente está na metade do ano. E quantas bênçãos já vivemos, e se no meio do ano o Senhor já tem cumprido grandes coisas, quanto mais chegar dezembro, se Ele não voltar até lá. Continue crendo, continue confiando, olhando para o Senhor, nosso autor e consumador da nossa fé. E essa palavra aqui, junho, que o Senhor ardeu no coração do nosso pastor, para que pudesse basear essa campanha em Jó, capítulo 14, verso 7, dizendo que ainda há esperança, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Ainda há esperança para a sua vida. Sei que muitos aqui nessa noite estão clamando a Deus, esperando uma resposta, mas às vezes o inimigo sopra na nossa mente: não tem jeito não, para de orar, para de clamar, porque aí no culto, um frio como esse, fica em casa, fazer o que lá? A resposta não veio. Mas o Espírito Santo, Ele aquece nosso coração, para que a gente continue crendo, confiando na palavra, porque é a palavra que é o alicerce da nossa vida e da nossa existência. A gente olha para a vida desse homem, Jó. Ele passou por um momento mais difícil da história da vida de um ser humano. Enquanto ele adorava a Deus, ele conhecia a Deus de ouvir falar, diz a palavra do Senhor lá no capítulo 42 do seu livro, Jó. Ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou agora de contigo andar, conforme a tradução de sua Bíblia. Mas a tradução da minha diz: agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Agora os meus olhos têm visto que o Senhor está comigo. Só que lá no início do seu livro, a gente vê um homem que era conhecido naquela região, um homem próspero, um homem que temia a Deus. E a Bíblia vai dizer que um dia, enquanto os filhos de Deus foram adorar ao Senhor, lá também estava Satanás. E o Senhor falou: observaste meu servo Jó, homem fiel, íntegro, que anda na minha presença, que se desvia do mal. Mas o inimigo, o acusador da nossa alma, ele disse: claro que ele te serve, claro que ele te abençoa, que ele está na tua casa todos os dias. Você o cerca de bens, tira tudo que ele tem, para ver se ele não te nega. Porque é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele quer colocar que a gente só está aqui por causa da bênção. A gente só está aqui no culto porque a gente tem saúde,
porque estamos cercados da bênção do Senhor. E se a gente perder isso, a gente não vem mais, porque a gente não vai ter motivos mais de estar aqui nesse culto. Ele disse, tira tudo que ele tem para ver se ele continuar lá te adorando. Mas o Senhor conhecia o coração daquele crente. Mas o Senhor também queria afinar a intimidade de Jó com ele. E o inimigo pôde ver que mesmo Jó sendo um homem de carne, feito como eu e você, nascido no pecado, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. E agora Deus, olhando para aquela vida, disse para Satanás, pode tocar em tudo que ele tem. E ele vai e toca em tudo que aquele homem tinha. E ele perdeu todos os seus bens, seus funcionários, perdeu seus animais. No mesmo dia perdeu todos os seus filhos, seus 10 filhos. E um chegou e disse, olha, eu tenho que te contar uma coisa. Você perdeu todas as suas fazendas, sua plantação, seus animais. Daqui a pouco o outro chega, daqui a pouco o outro chega. Aí o último vem e diz, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Um só que chegou para trazer uma notícia. Ele já estava acabado, arrasado, porque já tinha havido uma notícia que ele perdeu a colheita, perdeu os animais, perdeu tudo. Mas agora chega uma notícia que abala a estrutura do ser humano, porque eu posso perder os bens, posso perder dinheiro, posso perder os meus amigos, mas quando a crise entra na casa, na família, aí a estrutura abala. Agora alguém chega e não falou para ele, olha Jó, você perdeu seu filho mais velho, ou seu filho mais novo, ou seu filho do meio. Alguém falou, olha, todos os seus filhos estavam na mesma casa lá celebrando, fazendo uma festa, e todos morreram. E eu vim trazer a notícia para você, Jó. O coração do homem rasga, mas ele não transferiu a culpa para Deus. Agora ele continua crendo, ele continua adorando ao seu Senhor. E agora o inimigo fala, claro que ele continua te adorando. Toca na saúde dele para você ver. Perdeu tudo, perdeu bens, perdeu família, mas agora toca na saúde para ver se ele não te nega. Tira a saúde dele. E o Senhor permite, porque Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde a gente suporta. Ele sabe. Calma, sustenta essa fé, porque isso vai passar. Nosso Deus não erra. Às vezes Ele está estreitando a comunhão dEle com você e comigo. No momento mais difícil da sua vida, levanta os seus olhos para Ele. O inimigo toca na saúde, o homem fica enfermo, da planta dos pés ao alto da cabeça. Começa a se coçar com cacos, com telhas. Os animais até lambiam as suas feridas. A mulher indignada, porque imagina o coração de uma mãe. Perdeu seus 10 filhos num único dia. Perder todos os seus bens, porque era uma mulher de posse. Seu marido era um homem reconhecido. Mas agora ela perde os filhos, perde os bens. E o seu marido está ali enfermo. E ele ainda glorifica a Deus. Ele ainda glorifica o Senhor. E ela não suporta ver aquilo, porque Deus entende o limite da alma humana. Jó estava firmado ali na presença do Senhor, com dor, o coração sangrando. Mas ele estava adorando. E ela disse, como é que você pode ainda dar glória a Deus? Como é que você pode ainda engrandecer a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele entende. Ele fala, olha, você fala como uma louca. Porque se a sua consciência estivesse saudável, se você não tivesse com essa crise aí, se fosse agora falando na nossa linguagem, se você não sabe o que você está falando, está dizendo como uma louca. Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Quer dizer que tudo que a gente conquista aqui, a gente não vai levar nada para a eternidade, a não ser o seu legado de fé, a sua obediência, o temor ao Senhor. Agora Jó, ele se queixa ali, o coração fica dolorido, mas ele olha para ela e fala, Deus nos deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É um processo de dor, mas os capítulos da vida dele vai passando, os dias vão passando,
E a dor da alma, ela sangra, mas o homem continua adorando a Deus. O inimigo querendo arrancar a esperança do coração desse crente. E o inimigo fica sondando, porque ele fica sondando a nossa vida. Mas o Senhor estava com ele, porque o Senhor estava caminhando nos capítulos da vida de Jó, assim como ele está caminhando nos capítulos da minha e da sua vida. Continue crendo, suporta o capítulo 1 da sua história, porque no capítulo 2 pode ter sofrimento, assim como Jó foi 42 capítulos nesse livro. Mas ele teve um período em que ele passou por crises difíceis de um ser humano suportar. Mas ele glorificava a Deus. Mas no capítulo 14, quando a gente lê aqui, em todos os cultos, quando se reporta a esse trecho dessa mensagem, ele olha para a árvore, ele diz, ainda há esperança para uma árvore, que se for cortado o seu tronco ao cheiro das águas, ela vai viver. Entendendo que se há esperança para uma árvore, há para mim e para você também. Porque pode cortar o tronco, a folha pode ter ido embora, os galhos também, só ficou o tronco e ainda ressecou. Alguém olha e fala, morreu, não tem vida mais ali. Mas ainda há esperança. A alegria vai chegar. E tudo novamente, diz a canção, irá voltar ao seu lugar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se secaram, diz a canção. Mas agora Jó, ele olha para a vida dele e ele começa a observar a árvore. Tem esperança até para essa árvore, que se ela for cortada, caiu as folhas, cortou o tronco, mas se a raiz sentir o cheiro da água, não precisa nem molhar a flor, é só ela sentir o cheiro da água. O Senhor simbolizando para nós, na dor desse crente, essa palavra chegou para mim e para você hoje nesse culto. Era Jó gritando para mim e para você, você não precisa nem ser regado, é só sentir o cheiro das águas. E você vai ser de novo uma árvore nova. Você vai florescer de novo, vai brotar. Porque quando a árvore foi cortada, alguém passa e fala, morreu. Mas espera, eu estou vendo um brotinho aqui. Está seca, mas é um brotinho, igual aquela imagem que colocou no telão. Se tem um broto, significa que a raiz está viva. Você pode entender essa palavra? Se tem um broto, significa que a raiz está viva. Porque se a raiz não estivesse viva, aquele brotinho não estaria verdinho. E é assim que acontece na natureza. A árvore, lá no salmista, o Salmo 92, o salmista vai dizer que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Por que será que o Senhor simboliza esse momento dizendo para nós no Salmo 92 que o justo, eu e você, cresceremos como a palmeira? Porque a palmeira, ela independe da estação para florescer. Faça chuva, faça sol, esteja calor ou não, ela floresce. Vem tempestade, derruba ela, entorta, mas ela volta para o seu lugar. Tá frio, tá calor, ela independe da estação para florescer. E o Senhor usou esse símbolo, essa simbologia da palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Quer dizer que no tempo da dor você consegue dar fruto, você consegue florescer. No tempo da bonança você está ali glorificando a Deus. Mas quando o dia cinza chegar da estação da tua vida, você também vai conseguir florescer. Porque você foi comparada e comparado como a palmeira. Você independe da estação. Pode ser primavera, verão, outono, inverno, você vai florescer. E o Senhor nos comparou como o cedro do Líbano, porque ele é viçoso, estrondoso, a estrutura dele, um cedro já maduro, ele cresce até 40 metros de altura.
Mas a ciência descobre que o cedro, ele demora 5 anos para crescer 5 centímetros. Mas a sua raiz, ela se aprofundou até se abraçar nas pedras lá embaixo. Mais de 3 metros abaixo. Em 5 anos ela cresce 5 centímetros. Ninguém olha e fala, será que vai dar árvore ali? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. Para crescer 5 centímetros. Pouco menor do que esse meu dedo indicador. 5 anos o cedro, mas lá embaixo a raiz cresceu. Deus está usando essa simbologia, dizendo que eu e você precisamos independer da estação para florescer, mas também crescer como o cedro no Líbano. Espera o tempo, daqui a pouco as pessoas vão ver o mover de Deus na tua vida, as conquistas, as bênçãos, a resposta de oração, que vai valer a pena. Continua jejuando, orando, estudando a palavra, porque daqui a pouco a oportunidade chega, a porta se abre. Deus, Ele ouve a oração. Ele está te dizendo, seja como o cedro do Líbano. Porque enquanto você não aparece, continua anônimo, é só um tantinho que aparece. Mas lá embaixo, a raiz do cedro, ela vai descendo. Quando ela se depara com as pedras, porque pedra às vezes é empecilho para algumas árvores, mas para o cedro não. O cedro, a pedra, ele abraça na pedra. Porque lá em cima, quando vem tempestade, quando vem tempos ruins, a raiz, o tronco pode até cortar, mas a raiz está abraçada na rocha. Então Deus está dizendo para você, eu estou simbolizando você, te trazendo a memória que você é palmeira, mas você também é cedro. E essa pedra que é Cristo, se você estiver bem abraçado com ela, a tempestade que vem aqui querendo assolar, o inimigo querendo arrancar folha, arrancar galho, tirar aquilo que é externo, dizer, perdeu tudo, não tem nada, não tem ninguém. Mas aqui dentro, a minha raiz está profunda nele. Eu abracei a rocha e senti cheiro das águas. Pode ter cortado o tronco, mas a minha bênção ninguém leva. A raiz do coração desse homem, desse Jó, estava alicerçado em Deus. Só que o Senhor levou ele para um nível de provação, para mostrar para mim e para você, que você precisa apenas sentir o cheiro das águas, e você vai brotar de novo. Ele se comparou a uma árvore cortada. Se há esperança para a árvore, por que para mim não? Era perguntas em cima de perguntas, até um dia que ele tentou debater com Deus e dizer, Senhor, até quando? Por que eu estou passando tudo isso? Porque o Senhor conhece o limite da nossa alma. A gente não é tão forte assim. A gente não é tão crente assim ao ponto de pensar, eu consigo, pode vir o que vier, igual muitos falam, vem diabo, pode vir contra mim. Não, irmãos, não faça isso, porque se não for o Senhor na nossa vida, a Bíblia diz que o nosso adversário engolia a gente vivos. Mas a graça que se fez salvadora, como diz Tito, porque a graça se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Ai de nós se não for essa graça, mas se fortaleça nele. Tenha, como diz Efésios, como Paulo diz em Efésios capítulo 6, tome sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É como se fosse uma flecha com uma chama na ponta, mas tem um veneno inflamado ali, porque quando ele atinge o alvo, o fogo pode até apagar, mas o veneno atingiu e vai destruir do mesmo jeito, porque ele atinge, mas lá dentro ele fica minando a nossa mente. Não vale a pena, não precisa ir mais no culto, desiste da jornada, não vai valer a pena, você não vai conseguir, o seu tronco foi cortado, ninguém está te vendo, ninguém está te olhando. Mas o Senhor dá uma ordenança para mim e a você, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Mas ali o Senhor nos aponta, tomai sobretudo o escudo da fé.
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui você não vai envenenar não, porque aqui tem palavra, aqui tem presença de Deus. Ele lança a seta, você pega o escudo da fé e vence. A minha casa pode estar em ruína, mas há um Deus no céu, que é o reconstrutor de paredes e muralhas. Ele está presente nesse culto, dizendo para você a esperança. Continua crendo, continua orando, porque você vai testemunhar a vitória para a sua casa e para a sua vida. A árvore foi cortada, mas não arrancada. Ela foi atingida, perdeu os seus galhos, perdeu sua beleza, perdeu sua sombra, mas a raiz permaneceu. Há uma diferença entre ser cortado e ser arrancado. Satanás pode cortar galhos, as circunstâncias podem cortar sonhos, as perdas podem cortar projetos, mas somente Deus decide sobre a raiz. Enquanto existir raiz, existe futuro. O inimigo corta, mas Deus preserva. Eu fui digitando aqui para não esquecer. O machado atinge o tronco, mas não alcança a raiz. Pode ter cortado o tronco, mas a minha raiz não. Certa vez eu ouvi um pastor usando um exemplo, acho que foi o pastor Hernandes Dias Lopes, dizendo sobre uma história poética sobre o fogo e uma floresta, que estava um incêndio acontecendo na floresta. Isso é uma poesia. E o fogo começou a queimar. E é algo importante para eu dizer para os irmãos hoje, para você entender. E o fogo começou a queimar com sua potência. Os animais correram, as cobras foram rastejando, os pássaros saíram voando, mas a árvore estava ali fincada. E o fogo chegando e dizendo: você não vai sair daí não? A árvore dizia: eu não posso, foi o Criador que me plantou aqui, mas eu vou passar por você. Pode passar, você pode me queimar, mas na minha raiz você não toca. Era uma simbologia apenas, não foi uma poesia, mas para você saber que o inimigo ele passa, ele pode até queimar as folhas, ele pode até querer cortar o tronco, mas na nossa raiz ele não toca. Porque quando eu começo a sentir o cheiro das águas, daqui a pouco tem novidade, tem um testemunho para contar, tem um milagre para dizer. Era impossível, mas Deus fez. Eu não podia, mas Deus fez algo extraordinário acontecer. Eu sou um testemunho disso. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas eu vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha família Ele me colocou de pé. Esse é um hino que eu vivo, porque Deus fez isso comigo e fará com você também, irmãos. Depois que Jesus levou Marcílio, quantas coisas Jesus me permitiu viver. Eu entendi, eu ouvia a pessoas dizendo: coitada, não tem mais jeito para ela, sozinha, sem ninguém. Mas o Senhor ainda me deu a graça de continuar pastoreando lá o Belinha por quase um ano, até quase o mês de agosto, continuei lá. Eu, Lucas, Gabi, né Gabi, minha mãe, a minha filha, os obreiros que estavam lá, e o Senhor foi fortalecendo o meu coração. Deus disse: eu levei, mas eu te sustento no altar. Eu guardei, eu te sustento no altar. A minha mãe dizia, eu falava: mãe, tem hora que dá uma dor aqui, mãe, uma saudade do Marcílio. Ela fala: minha filha, chora no altar, porque Deus não vai deixar nem você chorar o luto, nem você viver o luto. Deus vai te curar no altar. Vai para a oração, vai para o jejum, porque Deus quer te revelar a palavra, minha filha. E eu fiz isso, comecei a buscar a Deus. O Senhor me fortaleceu, depois me trouxe para cá, para a sede. E o Senhor começou a abrir as agendas. Nunca fui de atender agendas, e o Senhor me deu a força nos punhos, porque minha mão ficava assim o tempo inteiro. Igual tem uma irmãzinha que cantou esses dias, que coisa mais linda, ela não veio hoje aqui. Aquela irmã que vem com a senhora, né, irmã Solange? A gente estava ali, eu com o Lucas olhando, e ela cantando o microfone assim. Ela não negou a oportunidade, mas o microfone na mão. E eu fazia assim: Jesus, me ajuda, Senhor.
E o Senhor foi me dando oportunidades de poder ir e pregar a palavra. Assim como nessa noite. Porque não é a gente, não é o pregador, irmão, é a palavra sempre. Alguns vêm aqui e falam com palavras mais encaixadas, mais históricas. Alguns vêm aqui que são pessoas da mídia, que estão aí na rede social. Mas é a palavra que transforma a sua vida. É você dar lugar para esse coração sentir o cheiro das águas. Porque eu posso vir aqui como a gente esteve em 3 dias de congressos lindíssimos. O Senhor visitou a casa. Mas se eu te perguntar, você lembra a mensagem que foi pregada aqui? O que é essa palavra tão bonita, conforme o povo até pulou aqui alguns dias, né? Deus visitou a casa, foi lindo. Mas o maior milagre é essa presença que derramada aqui. Você vivenciar lá na tua casa, no trabalho, na sua rua, onde você mora. E dentro de você. Porque eu posso te conhecer por fora e você me conhecer por fora. Mas se a minha raiz estiver apodrecida, eu não suporto a fúria do fogo que quer queimar. A fúria do vento e o machado que quer cortar o meu tronco. Se a minha raiz estiver seca, eu tenho a oportunidade nessa noite de respirar. Respira um pouquinho com as suas narinas. Puxa a sua respiração assim, com as suas narinas bem forte, ao cheiro das águas. Nem precisou cair água da chuva nela direto. A ciência diz que a chuva, quando a chuva começa só a pingar na terra, as plantas lá embaixo, a sua raiz começa a tremer. Olha que mistério do céu. Não precisa nem a água chegar lá embaixo. Quando começa o tempo de chuva e as gotas começam a bater no solo, a raiz das plantas começa a tremer. E quantos aqui nessa noite conseguem tremer somente com o gotejar dessa chuva? Que goteja nesse culto nessa noite. É cheiro de chuva, a gente dizia no sítio. Meu pai dizia, vai chover, tá cheirando chuva, lembra no sítio? E chuva tem cheiro, irmãos? Claro que não, é a terra que cheirava. Porque a água batia na terra e vinha aquele cheiro de poeira. Mas a gente dizia, tá cheirando chuva. E eu posso dizer para você pela fé nessa noite, tem cheiro de milagre no recinto. Tem cheiro de promessa se cumprindo. Quem crê, irmãos, porque é a palavra, a maior profecia já pregada é ela. A planta, ela só precisa sentir o toque lá em cima na terra. Tum, começou a gotejar. A raiz começa a tremer. Porque daqui a pouco a água desce e molha a sua raiz. Daqui a pouco tem um broto novo nascendo. Aí daqui a pouco a árvore cresce e fica viçosa. E isso a palavra está dizendo para você. Hoje eu trago essa porção para o seu coração, para que você tenha uma fé renovada. Lembrando-se que o machado atinge o tronco, mas não alcança a raiz. O tronco representa aquilo que todos enxergam. A raiz representa aquilo que somente Deus conhece. As pessoas olham para o tronco, Deus olha para a raiz. Ninguém vê a raiz, ela trabalha no silêncio. Ela permanece debaixo da terra, ao cheiro das águas. Observe que Jó não diz que a árvore precisou ser regada. Ele diz, ao cheiro das águas. A água tocou a árvore, bastou sua proximidade e o perfume da água despertou a vida escondida. Quero ler para você, para que eu possa te dizer que o Senhor está renovando a esperança de crente aqui hoje. É só o cheiro da palavra que você está sentindo, já é suficiente para ter um broto novo de resposta na tua casa. Espiritualmente a água representa a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Pessoas chegam à igreja sem forças, sem a esperança, sem sonhos. Mas basta uma palavra de Deus para sentir a presença do Espírito. E aquilo que parecia morto começa a reagir. O broto não nasce em outro lugar, ele nasce exatamente onde houve o corte. Onde é que foi cortada a sua esperança? Porque é nesse lugar que vai brotar a esperança. É lá na tua casa.
É aí dentro, onde foi cortado, é nesse lugar que haverá esperança. Deus não esconde nossas cicatrizes, Ele faz delas o lugar onde a sua glória aparece. O lugar da dor torna-se o lugar do testemunho. Guarde essa palavra, meu irmão. Se a raiz da fé permanece, se Cristo continua sendo o fundamento, então ainda há esperança. Eu quero te lembrar apenas, finalizando aqui nesses minutinhos que me resta, de um homem que não perdeu a esperança, chamado Bartimeu, lá filho de Timeu. A Bíblia vai dizer lá em Marcos, no capítulo 10, no verso 46 até o 52, destaca a fé e a atitude de Bartimeu. Representa ele aqueles que mesmo em meio à dor e exclusão, não desiste de clamar a Jesus. Mostra que o encontro com Cristo pode mudar uma vida inteira em instantes. E pode ser hoje que a resposta chega. Pode ser hoje, pode ter cortado o seu tronco, mas é nesse lugar que tem resposta. Ele não tinha visão física, mas tinha audição espiritual. Quando Jesus passou, Bartimeu começou a clamar. E Bartimeu mostra que a insistência na fé atrai o olhar de Jesus. Jesus parou e mandou chamá-lo. E quando Deus decide fazer, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Bartimeu ouviu dizer, mas ele não estava vendo, porque ele era cego fisicamente. Mas ele ouviu dizer, Jesus está passando aqui, é a minha oportunidade. E Jesus está passando no culto de quinta, no junho da restauração. Às vezes você não está vendo o seu milagre, às vezes você não está conseguindo enxergar a sua porção, porque fala, é já mais um ano, e cadê a resposta? Já é mais um ano, e cadê a bênção? Mas Bartimeu não via, mas ele usou aquilo que ele tinha, a sua audição. Ele não tinha visão física, mas audição espiritual. Quem passa? Jesus de Nazaré. Então eu vou clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém disse, para de clamar, homem, para de falar, você é mendigo, carrega até a capa da sua vida de pedir esmola nesse caminho. Ele já foi, ele já está longe, para de clamar. Mas ele gritou mais alto, ele não deu ouvido, ele escolheu ouvir a voz do céu que dizia, clama, grita, seu milagre está passando hoje. E ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não disse Jesus de Nazaré. Ele sabia quem exatamente estava passando ali. Ele estava cego fisicamente, mas ele ouvia. Ele sabia quem passava para ele. Jesus é o filho de Davi. Ele chegou, está passando aqui. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguém gritava, para de clamar. E Jesus parou e disse, manda chamá-lo. Aquele que falava, fecha sua boca, não adianta. Agora ele chega e fala, ele está mandando te chamar. Se levante, vamos lá. Quem está me chamando? Jesus, você estava gritando aí para ele? Insista, persista na sua vitória nesse culto, meu irmão. Continue crendo e declarando sobre a sua vida, ainda há esperança. Bartimeu, ele venceu porque ele não perdeu a esperança. Eu e você vamos vencer nessa noite, porque não vamos perder a esperança de que em junho haverá restauração. Restauração dos sonhos, restauração da sua fé, de que ainda há esperança. Tome posse, e posse é o que? É crer sem ver. Bartimeu não via, mas ele ouviu, então ele creu. Jesus, filho de Davi, Jesus chamou, o que queres que eu te faça? Que eu veja. O homem sabia exatamente o que ele queria. E você precisa saber exatamente o que você precisa. Não apenas chegar nesse culto para bater o cartão e dizer, fui hoje, o pastor me viu, os obreiros me viram, a pastora me viu, meu líder me viu. Não, querido, você precisa saber o que você está fazendo aqui.
porque essa palavra ela produz vida para quem as encontra. Diz lá Provérbios no capítulo 4, você vai aprender isso. Filho meu, o Senhor está dizendo, atenta para as minhas palavras e para as minhas razões, inclina os seus ouvidos. Não dê ouvidos às vozes que está dizendo, não tem jeito, já foi cortado. Mas para as minhas razões, inclina os teus ouvidos, porque serão vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Quer ter saúde física e espiritual, e aqui nesse corpo, ouça a palavra e creia, porque ele creu. O que queres que eu te faça? Que eu veja? Então vai, a tua fé te salvou. E ele foi e seguiu Jesus pelo caminho, de posse da bênção. Agora os olhos se abriram, irmã. Agora ele estava vendo quem foi a primeira pessoa que ele viu: o Cristo. Que privilégio, não é, irmão Abraão? O homem estava cego, à beira do caminho, mendigando. Mas algo que eu encerro para dizer para você, porque ele tinha uma capa que identificava a sua vida velha. Mas quando ele ouviu dizer, ele está mandando te chamar, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele lançou fora aquilo que identificava ele como mendigo. Ele entendeu, se ele está me chamando, eu não preciso mais disso aqui. Mas quem disse que ele ia ver? A fé. Ele ouviu Jesus chamar. Chama ele, então ele foi. E quando Jesus chamou, ele já lançou fora a capa. Se ele está me chamando, então eu não preciso mais daquela vida velha que identificava a minha dor. E Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. E ele se levantou e seguiu Jesus pelo caminho. E eu deixo essa palavra para o teu coração, porque quando Jesus manda chamar o nosso nome, significa que ele quer mudar a sua história. E ao cheiro das águas brotará e se renovarão os seus renovos. Para minha casa teve renovo. O Senhor me abençoou, como eu já disse aos irmãos. Comprei um apartamento que eu nunca imaginava poder. O Senhor me abençoou lá no meu trabalho. O Senhor abençoou que eu troquei o meu carro. O Senhor foi soprando na minha casa. Mas a raiz parecia que estava seca. O tronco cortado, não tem nada. Como é que vai conseguir? Um dia alguém entrou na minha casa onde eu morava aqui no Palmeiras, que era uma casa muito gostosa, muito bonita, né? Os irmãos que iam lá. Um dia alguém entrou lá e disse, vocês nunca vão conseguir ter algo parecido. Aí eu repreendi aquilo em nome de Jesus. Eu disse, eu vou ter uma melhor do que essa ainda. Mas é no tempo de Deus, tenha calma. Naquele tempo, se eu fosse financiar um apartamento, seria um valor bem pequenininho. Mas o Senhor honrou a minha casa. E o dobro do valor hoje, que é o que o Senhor me permitiu comprar. E o Senhor me deu a bênção de ser promovido no trabalho para pagar esse apartamento. Com isso, o Senhor me deu a graça de escrever o meu livro, como os irmãos já conhecem. E com a venda dos livros, o Senhor foi soprando o livro. Alguém foi pedindo e eu guardei um pouco de dinheiro. E o Senhor me permitiu ir pregar lá em Portugal. Os irmãos lembram quando eu fui, né? Porque isso é promessa se cumprindo. É cheiro de milagre na vida daquele que não deixa secar a raiz, mas continua sentindo pelo menos o cheirinho das águas. Aí a raiz ganha força e começa a brotar renovo, brotar testemunho, brotar a vontade de ir de novo para o joelho, para a palavra, orar, pegar a leitura lá do ano e riscar mais um dia de leitura da palavra. O Senhor falou comigo. Quando o Senhor me permitiu comprar a passagem, Ele baixou R$2.000 a passagem. E eu falei, pronto, é agora que eu compro. Quando eu estava lá, minha primeira viagem, nunca fui para nenhum lugar, sempre de ônibus ou de carro. A minha primeira viagem de avião foi internacional ainda, vocês acreditam, irmãos? Quando Deus quer honrar, não adianta, irmão, continua crendo. Mas não fica exibido não, viu? É para a glória dEle. Estava lá naquela aeronave e olhando pela janela e falando, Deus, quando o Senhor fala, o Senhor cumpre promessas.
Quando o Senhor fala, o Senhor mesmo rega, como na palavra de hoje, as minhas raízes. É promessa. E eu olhando, quando eu pousei lá em Lisboa, eu falei: Deus, é o Senhor quem faz isso, porque é uma pessoa improvável, sem o meu companheiro, sozinha, mas o Senhor honrou a minha casa. Meu filho foi me levar no aeroporto, os pastores me receberam lá, os irmãos me honrando. Fui pregar nas igrejas, e a cada igreja que eu ia, eu olhava e falei: Senhor, é Deus quem faz isso. Por isso que eu conto esse testemunho, para dizer para você, quando no capítulo 42, Jó, ele vai dizer: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. A casa dele voltou a ter riso, o coração do homem se levantou. Ele passou um tempo de dor difícil, mas agora a Bíblia diz que ele confessa e declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E restituiu Deus para Jó tudo que ele tinha em dobro. O homem era rico, ficou riquíssimo. Os filhos dele, que Deus não deu em dobro, Deus deu mais 10, porque os outros 10 já estavam no descanso do Senhor. Mas tudo Deus deu em dobro, porque o homem, ele não transferiu para Deus a culpa, dizendo: e agora não quero mais te servir. O tronco foi cortada, mas a água daquele coração continuou sentindo o cheirinho da palavra. E ele glorificou a Deus, e agora a casa viveu bonança. A minha viveu bonança. Você pode se pôr de pé? Vou encerrar aqui, devolver o microfone ao pastor. Mas guarde esta palavra: ainda há esperança. Se o inimigo está dizendo não, continue crendo, porque ainda há esperança. Ao cheiro das águas terá resposta para sua casa. Ao cheiro das águas terá milagre lá dentro. Continue glorificando ao Senhor. Você pode inclinar a sua cabeça, eu gostaria de orar por você. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela tua igreja, por esta rica oportunidade que o Senhor concede, de poder falar do teu amor, de poder sentir o cheiro das águas nessa noite. E o Senhor renovando esperança de famílias e de crentes aqui. Eu creio que tem resposta de oração neste culto. Eu creio que tem, Senhor, a virada do Senhor de chaves nessa noite, porque nós estamos sentindo o cheiro das águas, e a nossa raiz está sendo regada por ela. E nós estamos, Senhor, abraçando nessas rochas, nessa rocha que é o Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer os teus filhos crer e saber que o Senhor ainda tem renovo para casa. Glorifica o teu nome, Pai, na vida de cada família aqui presente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que a sua bondade, misericórdia e favor esteja conosco todos os dias da nossa vida, e que possamos permanecer fiéis até que Jesus volte. Você pode dizer um amém comigo, bem forte? Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode se sentar mais um pouquinho, meus irmãos? Porque é possível que, depois de uma palavra dessa, uma pessoa possa ter sido conduzida até essa casa com o mesmo sentimento de pergunta, com o mesmo sentimento de Bartimeu, querendo buscar resposta se há esperança para a sua vida. E a palavra aqui, ela foi objetiva, porque diz que tem sim esperança. Eu queria perguntar nesta noite se há no nosso meio alguém que veio com esse sentimento emocionalmente abalado, buscando esse renovo à sua vida. Tem uma alma para Jesus nesta noite? Você que está aqui no nosso meio, talvez eu não te conheça, e você tem esse sentimento, quer saber se o Senhor se importa com você, como o irmão Jair disse aqui. Será que Deus não se importa comigo? Será que esse é o sentimento que está no seu coração, que te fez vir até este local? Eu vou lá para ver se Deus vai falar comigo.
E nesta noite eu te convido a vir até aqui à frente. Se você tem esse sentimento e quer ter esse encontro com o Senhor nesta noite, você vai poder ver a sua vida responder ao cheiro das águas. Frutos, você vai ver os renovos acontecer na sua vida. Existe aqui no nosso meio alguém assim, que veio ouvir a palavra e o Senhor falou fortemente ao seu coração, e você quer vir aqui receber a oração da fé e poder voltar para sua casa com um coração alegre, feliz, sabendo que o Senhor é aquele que produz frutos novos na sua vida. Se não tem, meus irmãos, então que Deus possa continuar abençoando essa casa, essa igreja, e eu assim retorno o microfone ao pastor Anderson. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja? Vamos de pé, nós vamos encerrar o nosso culto. Quantos agradecem a Deus pela vida da missionária Selma, que tanto pregou a palavra, como testemunhou do que Deus tem feito da sua vida e nos edificou, digamos, glória a Deus. Deus abençoe também a todos os irmãos que têm estado servindo ao Senhor nas campanhas. Tenho certeza que Deus honrará a nossa fé. Domingo, permitindo Deus, é o encerramento dessa campanha. Nós vamos estar ministrando a palavra, encerrando para a glória do nome de Jesus. Apenas um convite rápido. Vai lá, Carlos, me ajuda. Meus irmãos, neste fim de semana nós teremos festa na nossa congregação ali no Nova Suíça, dirigido pelo pastor Marcos, pastora Juliana. Eles estarão em festa de mais um ano daquela congregação. Será sábado às 19 horas. Nós estamos convidando toda a igreja, as irmãs, obreiros, que desejarem nos acompanhar. Nós estaremos lá participando dessa linda festa, mas em especial os jovens, não é? Eles estão aguardando todos os jovens lá nessa data, então coloquem lá no grupo, motivem os demais jovens e os adolescentes para que estejam presentes. E a igreja, eu gostaria muito de ver as irmãs, os irmãos, desejando sábado, 7 horas da noite, nós estaremos lá servindo ao Senhor. E domingo pela manhã, nós teremos também, eu acho que é a última lição, da Escola Bíblica Dominical. E levantar domingo de manhã, que esse tempo aqui está mistério, não está, irmãos? Está ou não está, irmão Jair? Tá, nós temos visto a ausência de muitos alunos, mas o Deus do verão é o Deus do inverno. Ele deve ser adorado no verão e no inverno também. Então vença, né? Em nome de Jesus estaremos aqui de manhã, não é? Vamos agradecer a Deus por esta noite, igreja. Estenda suas mãos. Senhor Deus, nós encerramos este culto orando, agradecidos por tudo que o Senhor tem falado através da tua palavra, do testemunho, que nos edifique e fortalece para seguirmos confiantes que o Senhor é fiel e verdadeiro para cumprir todas as coisas. Senhor, a nossa maior esperança está em, no grande dia do Senhor, poder encontrar-se com teu Filho Jesus Cristo nos ares. Nos sustenta, Senhor, para que continuemos caminhando firmes e constantes, firmados na tua palavra, Senhor, com a viva esperança do que nos foi prometido. Deus, despeça os teus filhos agora, livres de todo mal. Dá um retorno abençoado para os nossos lares, Senhor. Nos guarda, nos abençoa, Senhor, durante o sono. Nos prepara um amanhecer, meu Pai, debaixo dos teus cuidados. Nós oramos, meu Pai, assim, agradecidos, e abençoamos os teus filhos, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós queremos agradecer aqui ao Francisco, querido, Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, desejando domingo, às 18 horas, nós estamos de volta com o culto da família. O senhor é convidado para estar de novo, tá bom? Deus abençoe grandemente. Estenda assim as vossas mãos, irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um dos irmãos de agora e para sempre. Todos digam amém. Antes de dar o grito de vitória, meus olhos captaram aqui, eu estou vendo Joel ali também, né, Joel? Que alegria receber ele. Se voltou, porque a gente fica feliz porque gostou, tá, Joel? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vamos, irmãos, dar o nosso brado de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso.
Cumprimentemos uns aos outros com a paz do Senhor. Deus os abençoe. Bom retorno para o vosso lar, para a vossa casa e vossa família.